Efetivamente, respondeu o charlatão, este processo de consultas é muito interessante. Vou meditar seriamente na experiência de hoje. Logo em seguida se despedia, depois de mastigar alguns monossílabos que mal disfarçavam a perturbação que todo o empolgara. Impressionado, o tecelão, consagrado ao Cristo, anotou as profundas exortações para consolidar o seu programa de atividades espirituais, isento de interesses inferiores. A missão permaneceu em Neapafos ainda alguns dias, sobrecarregada de muito trabalho. João Marcos colaborava com os recursos ao seu alcance, todavia, de vez em quando Barnabé surpreendia-o, entristecido e queixoso. Não esperava encontrar tão vultosa cota de trabalho. Mas assim é melhor, acentuava Paulo. O serviço do bem é a muralha defensiva das tentações. O rapaz conformava-se com tudo, sua contrariedade era evidente. Além disso, fiel observador do judaísmo, não obstante a paixão pelo evangelho, o filho de Maria, Marcos, sentia grandes escrúpulos com a largura de vistas do tio e do missionário, relativamente aos gentios. Desejava servir a Jesus, sim, de todo o coração, mas não podia distanciar o mestre das tradições do berço. Enquanto as sementes lançadas em Chipre começavam a germinar na terra dos corações, os trabalhadores do Messias abandonavam Neapafos, absorvidos em vastas esperanças. Depois de muito confabularem, Paulo e Barnabé resolveram estender a missão aos povos da Panfilha, com grande escândalo para João Marcos, que se admirava de semelhante alvitre. Mas que fazermos com essa gente tão estranha? Perguntou o rapaz contrariado. Sabemos em Jerusalém que esse país é povoado por criaturas supinamente ignorantes. E, ao demais, que ali existem ladrões por toda parte. No entanto, temperou Paulo, convicto, penso que devemos procurar a região justamente por isso. Para outros, uma viagem a Alexandria pode oferecer maior interesse, mas todos esses grandes centros estão cheios de mestres da palavra. Possuem sinagogas importantes, conhecimentos elevados, grandes expoentes de ciência e riqueza. Se não servem a Deus, é por má vontade ou endurecimento de coração. A Panfilha, ao contrário, é muito pobre, rudimentar e carecente de luz espiritual. Antes de ensinar em Jerusalém, o mestre preferiu manifestar-se em Cafarnaum e noutras aldeias quase anônimas da Galileia. Ante o argumento irretorquível, João absteve-se de insistir. Dentro de poucos dias, singela embarcação deixava-os em Atália, onde Paulo e Barnabé encontraram singular encanto nas paisagens que circundavam o Cestro. Nessa localidade muito pobre, pregaram a boa nova ao ar livre, com êxito imenso. Observando no companheiro um traço superior, Barnabé como que entregara a chefia do movimento ao ex-rabino, cuja palavra então sabia despertar encantadores arrebatamentos. O povo simples acolheu a pregação de Paulo com profundo interesse. Ele falava de Jesus como de um príncipe celestial que visitara o mundo e fora esperar os súditos amados na esfera da glorificação espiritual. Via-se a atenção que os habitantes de Atália dispensaram ao assunto. Alguns pediram cópias das lições do Evangelho, outros procuravam obsequiar os mensageiros do Mestre com o que possuíam de melhor. Muito comovidos recebiam as carinhosas dádivas dos novos amigos que quase sempre se constituíam em pratos de pão, laranjas ou peixe. A permanência na localidade trouxera novos problemas. Era indispensável alguma atividade culinária. Barnabé, delicadamente, designou o sobrinho para o mistério, mas o rapaz não conseguia disfarçar a contrariedade. Notando-lhe o constrangimento, Paulo adiantou-se pressuroso. Não nos impressionemos com os problemas naturais. Procuremos restringir doravante as necessidades e gostos alimentares. Comeremos apenas pão, frutas, mel e peixe. Destarte, o trabalho de cozinha ficará simplificado e reduzido à preparação dos peixes assados, no que tenho grande prática, desde o meu retiro lá no Tauro. Que João não se amofine com o problema,
pois é justo que essa parte fique a meu cargo. Não obstante a atitude generosa de Paulo, o rapaz continuou acabrunhado. Em breve, a missão alugava um barco largando-se para a Perge. Nessa cidade, de regular importância para a região em que se localizava, anunciaram o evangelho com imensa dedicação. Na pequena sinagoga, encheram o sábado de grande movimento. Alguns judeus e numerosos gentios, na maioria gente pobre e simples, acolheram os missionários cheios de júbilo. As notícias do Cristo despertaram singular curiosidade e encantamento. O modesto pardieiro alugado por Barnabé ficava repleto de criaturas ansiosas por obter cópia das anotações de Levi. Paulo regozijava-se, experimentava alegria indefinível ao contato daqueles corações humildes e simples que lhe davam ao espírito cansado de casuística a doce impressão de virgindade espiritual. Alguns indagavam da posição de Jesus na hierarquia dos deuses do paganismo. Outros desejavam saber a razão por que haviam crucificado o Messias sem consideração aos seus elevados títulos, como mensageiro do Eterno. A região estava cheia de superstições e crendices. A cultura judaica restringia-se ao ambiente fechado das sinagogas. A missão, não obstante consagrar seu maior esforço aos israelitas, pregando no círculo dos que seguiam a lei de Moisés, interessara as camadas mais obscuras do povo em razão das curas e do convite amoroso ao Evangelho. Movimento esse no qual os trabalhadores de Jesus punham todo o seu empenho. Plenamente satisfeitos, Paulo e Barnabé resolveram seguir dali mesmo para Antioquia de Pisídia. Informado a esse respeito, João Marcos não conseguiu sopitar os íntimos receios por mais tempo e perguntou: supunha que não iríamos além da Panfilha, como, pois, chegar até Antioquia? Não temos recursos para atravessar tamanhos precipícios. As florestas estão infestadas de bandidos. O rio encachoeirado não faculta o trânsito de barcas. E às noites, como dormir? Essa viagem não se pode tentar sem animais e servos, coisa que não temos. Paulo refletiu um minuto e exclamou: ora, João, quando trabalhamos para alguém, devemos fazê-lo com amor. Julgo que anunciar o Cristo àqueles que não o conhecem em vista de suas numerosas dificuldades naturais representa uma glória para nós. O espírito de serviço nunca tira a parte mais difícil para os outros. O mestre não transferiu sua cruz aos companheiros. Em nosso caso, se tivéssemos muitos escravos e cavalos, não seriam eles os carregadores das responsabilidades mais pesadas no que se refere às questões propriamente materiais? O trabalho de Jesus, entretanto, é tão grande aos nossos olhos que devemos disputar aos outros qualquer parte de sua execução em benefício próprio. O rapaz pareceu mais angustiado. A energia de Paulo era desconcertante. Mas não seria mais prudente, continuou muito pálido, demandarmos Alexandria e organizar pelo menos alguns recursos mais fáceis? Enquanto Barnabé acompanhava o diálogo com uma serenidade que lhe era peculiar, o ex-rabino continuou: dás demasiada importância aos obstáculos. Já pensastes na dificuldade que o Senhor certamente venceu para vir ter conosco? Ainda que pudesse atravessar livremente os abismos espirituais para chegar ao nosso círculo de perversidade e ignorância, temos de considerar a muralha de lodo de nossas viscerais misérias. E tu te espantas apenas com os palmos de caminho que nos separam da Psídia? O jovem calou-se, evidentemente contrariado. A argumentação era forte demais a seus olhos e não lhe ensejava qualquer nova objeção. À noite, Barnabé, visivelmente preocupado, aproximou-se do companheiro, expondo-lhe as intenções do sobrinho. O rapaz resolvera regressar a Jerusalém de qualquer modo. Paulo ouviu calmamente as explicações, como quem não podia opor qualquer embargo à decisão. Não poderíamos acompanhá-lo, pelo menos até algum ponto mais próximo do destino? Perguntou o ex-levita de Chipre como tio solícito.
Destino? Perguntou Paulo admirado. Mas já temos o nosso. Desde o primeiro entendimento planejamos a excursão a Antioquia. Não posso impedir que faças companhia ao rapaz. Por mim, contudo, não devo modificar o roteiro traçado. Caso resolvas regressar, seguirei sozinho. Julgo que as empresas de Jesus têm seu momento justo de atuação. É preciso aproveitá-lo. Se deixarmos a visita à Psídia para o mês próximo, talvez seja tarde. Barnabé refletiu alguns minutos, retrucando convictamente. Tua observação é incontestável. Não posso quebrar os compromissos. Além do mais, João está homem e poderá voltar só. Tenho dinheiro indispensável a esse fim, em virtude dos cuidados maternos. O dinheiro, quando não bem aproveitado, rematou Paulo tranquilamente, sempre dissolve os laços e as responsabilidades mais santas. A conversação terminou enquanto Barnabé voltava a aconselhar o sobrinho altamente impressionado. Daí a 2 dias, antes de tomar a barca que o levaria à foz do Cestro, o filho de Maria Marcos despedia-se do ex-doutor de Jerusalém com um sorriso contrafeito. Paulo abraçou-o sem alegria e falou em tom de serena advertência. Deus te abençoe e te proteja. Não te esqueças de que a marcha para o Cristo é feita igualmente por fileiras. Todos devemos chegar bem. Entretanto, os que se desgarram têm de chegar bem por conta própria. Sim, disse o jovem envergonhado. Procurarei trabalhar e servir a Deus de toda a minha alma. Fazes bem e cumprirás o teu dever. Assim procedendo, exclamou o ex-rabino convicto. Lembra sempre que Davi, enquanto esteve ocupado, foi fiel ao Todo-Poderoso, mas quando descansou, entregou-se ao adultério. Salomão, durante os serviços pesados da construção do templo, foi puro na fé, mas quando chegou ao repouso foi vencido pela devassidão. Judas começou bem e foi discípulo direto do Senhor, mas bastou a impressão da triunfal entrada do Mestre em Jerusalém para que cedesse à traição e à morte. Com tantos exemplos expostos aos nossos olhos, será útil não venhamos nunca a descansar. O sobrinho de Barnabé partiu sinceramente tocado por essas palavras que os seguiriam de futuro como apelo constante. Logo após o incidente, os 2 missionários demandaram as estradas impérvias. Pela primeira vez, foram obrigados a pernoitar ao relento, no seio da natureza. Vencendo precipícios, encontraram uma gruta rochosa na qual se ocultaram para repousar o corpo mortificado e dorido. O segundo dia da marcha ecoou-se-lhes com a coragem indômita de sempre. A alimentação constituía-se de alguns pães trazidos de Perge e frutas silvestres, colhidas ali e acolá. Resolutos e bem-humorados, enfrentavam e venciam todos os